Boa noite. Tudo bom? Hum. Como estamos? Tudo bem? Então vamos fechar os nossos olhos. Nos prepararmos para esse momento, para que possamos estarmos com o coração aberto para o aprendizado, para colocarmos em prática em nossas vidas. E vamos elevar o pensamento a Deus. Vamos sentir a presença de Jesus, a presença dos irmãos de luz presente neste ambiente. Vamos pedir paz, discernimento, vamos pedir amor, que possamos aprender a praticar o perdão. E essa luz que ora nos envolve possa ser encaminhada aos nossos lares, aos nossos familiares, amigos, conhecidos, desconhecidos, a todos aqueles que necessitam da palavra do Cristo. A cada morada do nosso Pai. E assim pedimos a permissão para iniciarmos este trabalho nesta noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o perdão. Vamos ler aqui uma parte do Evangelho. Estão escutando aí atrás? Se quiserem chegar mais para frente, pode vir. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus, capítulo 6, 5, versículo 14 a 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e orige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir ganhando, terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A misericórdia é um complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que pairam acima do mal que eles quiseram fazer. Uma está sempre inquieta e de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra calma
cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei. Porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e suscetibilidade do adversário. Mesmo quando a culpa foi inteiramente dele, a outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra como conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia de pessoas imparciais. Então vamos lá. Então, o que é o perdão? Vocês hoje precisam perdoar alguém? Vocês lembram de alguém que você precisa perdoar? O perdão é uma decisão. E se a gente está aqui, a gente tem muitas coisas, muitas situações e muitas pessoas para perdoar. E o que é essa questão do perdão? Quem mais ganha quando a gente perdoa somos nós mesmos. Vou explicar por quê. O que acontece no nosso cérebro? Eu estou estudando muito essa questão do cérebro. O que acontece no cérebro quando a gente passa por uma situação, por uma emoção forte, muito grande? Então, o que o cérebro faz? Quando você passa por uma situação, uma avalanche de emoções, o cérebro vai lá e bloqueia. E por que ele faz isso? Ele faz isso para proteger, para nos proteger, para que a gente possa não passar mais aquele sentimento, aquela situação. Isso acontece desde que a gente é criança, às vezes até no útero materno. Quando a gente é criança, acontece muito, às vezes, sem querer, nossos pais ou as mães, avós, professores chegam para você e falam: não, você não é capaz, ou você é burro, ou você, ou você, de alguma forma, você é ofendido, é maltratado, existe alguma violência, porque todos nós passamos por situações dessa forma. E o nosso cérebro, ele faz de duas formas. Ele guarda e deixa ali, e você esquece disso. Tem situações, tem pessoas que sofrem abuso e não lembram depois. Porque o cérebro, ele coloca isso tão armazenado que faz você esquecer. Vocês sabiam disso? Existem situações que a gente passa na nossa vida, ou quando criança, ou na fase adulta, que o cérebro guarda e deixa ele ali embaixo do tapete. Deixa ali, você não esquece, mas deixa ali guardadinho. Você não fala sobre isso,
mas ele está ali. E existe uma outra situação, que é quando você passa por uma situação qualquer que você deve perdoar. Você passou por uma situação de emoção extrema e você vivencia isso sempre. Às vezes aconteceu há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, mas você está sempre lembrando daquela situação. E qualquer uma das três situações te impede de avançar, te impede de prosperar. Às vezes a gente está no mesmo nível linear porque a gente passou por essas situações e todos nós passamos, porque é um fato. Se a gente está aqui hoje, nesse mundo que é de estar indo para a transição, né, passando para a regeneração, a gente passa por provas e expiações. Não existe ninguém aqui que não tenha nenhum tipo de bloqueio, nenhum. Ninguém. Todos nós passamos. E aí a gente pergunta, mas o que a gente faz com isso, né? O que a gente faz? Como é que... Porque todo mundo quer melhorar, quer. Isso é nato do ser humano. Todo mundo quer avançar. Todo mundo quer ser feliz. Mas pouquíssimas pessoas conseguem mudar de nível. Por quê? A gente acomoda. O cérebro, ele é acomodado. E mais uma vez, o que a gente deve fazer para melhorar? Para melhorar, para sair desse nível. O que vocês acham que a gente deve fazer? Além de perdoar, obviamente, né? Às vezes é muito se perdoar também, né? Exato, exatamente. E eu vou falar uma coisa. Então, assim, primeiro a gente tem que compreender. A gente tem que ir lá e entender o que está passando. Opa, existe isso, aconteceu isso. E quando a gente faz um trabalho de psicologia, um trabalho de reconhecimento, às vezes traz memórias que a gente nunca imaginava. Às vezes ali uma memória ali de uma coisa que você comeu e alguém falou com você, um professor chegou para você e falou alguma coisa, começa a vir memórias que você nunca pode, você nem imagina. E acontece aqui, a gente está conversando aqui, às vezes acontece, nossa, lembrei disso. O que está acontecendo? Começou o desbloqueio. Porque você tomou consciência. Então, a primeira situação é tomar consciência. E a segunda, tratar isso daí. Entender. A terceira, como você pode melhorar com isso? A quarta, como você pode melhorar outras pessoas com isso? Pronto, acabou. Aí você ressignificou, entendeu e passou para um próximo nível. Enfrentar seus medos também. Enfrentar os medos. Você falou uma coisa, Guilherme, que a gente tem vários tipos de perdão, né? Perdão de Deus com a gente, o perdão da gente com a gente mesmo, que é o auto-perdão, o perdão da gente com o próximo e o perdão do próximo com a gente. Qual é o perdão que é mais difícil? O que vocês acham? Exatamente. Nós somos os nossos maiores algozes. Porque a gente passa por uma determinada situação e muitas vezes a gente fica se culpando. E nem sempre a gente tem a percepção disso. Às vezes a gente passa uma vida inteira sem ter essa percepção. E Deus nos perdoa quando a gente se perdoa. Deus nos perdoa quando a gente perdoa o nosso próximo. E, e como que a gente se perdoa? Reconhecendo, entendendo que nós somos falíveis, mas que nós estamos dispostos a melhorar, a, a mudar aquela situação. Aí a gente passa
passa de nível, a gente melhora, a gente perdoa e a gente ressignifica. Quer ver uma situação, uma técnica? Essa técnica eu já até fiz outra vez, mas uma técnica de auto-perdão. Isso é da psicoterapia, da psicologia, da psicoterapia, é utilizado dessa forma. Você já se abraçou? A gente fez aquela vez. Mas essa é também para o perdão. É uma outra, é a mesma técnica para o perdão. Quanto tempo que você não se abraça? O cérebro, ele entende da mesma forma como você estivesse abraçando outra pessoa. E todos os hormônios que você libera é o mesmo quando você se autoabraça. Ocitocina, adrenalina, noradrenalina. Então, vamos fazer esse abraço, abraça. E você sabe que tem pessoas que têm dificuldade de se abraçar, né? Vamos ver quem tem dificuldade de abraçar. Tem gente que vai abraçar assim, ó. Ó, aquele abraço assim, olha aqui, eu tô me abraçando, ó. Ó o abraço. Ó o abraço, ó. Aqui a gente já começa a ver quem é que tem que trabalhar. Abraça. Abraça. E repete assim, olha, às vezes eu me maltrato, às vezes eu erro, mas eu tô aqui para aprender. Eu tô aqui para melhorar. E a partir de agora eu vou me amar. Eu vou me namorar. A gente tem que primeiramente se namorar para depois namorar o próximo. Pode dar um beijinho, gente. Adoro esse beijinho. Quem que alcança? Faz Aninha, ó. Ó a Naninha. Isso, gente, o cérebro, ele entende isso. E quando você realmente fala isso para você mesmo, você já começa a trabalhar esse perdão que está aí dentro. E a partir do momento que você se perdoa, você está pronto para perdoar o próximo. Você está pronto para perdoar o outro. Então, a primeira coisa, se perdoa. Porque Deus vai te perdoar. Que Deus já te perdoou. Se você se perdoou, Deus já te perdoou. E aí você está pronto para perdoar o outro também. E vocês sabem que no nosso cérebro, na nossa vida, quando a gente guarda, quando a gente não libera o perdão, é como a gente estivesse aprisionado num cárcere, no nosso próprio cárcere. É a mesma coisa de você criar um rinoceronte na sua casa. Pensa, imagina você criando um rinoceronte na sua casa. Já pensou? Se um cachorro, quem tem cachorro dentro de casa? Se um cachorro já, às vezes, faz xixi, faz cocô, meu Deus, é pelo, minha Nossa Senhora, que já faz aquele estado, você imagina um rinoceronte na sua casa. Quando a gente não, quando a gente mantém o perdão, quando a gente não perdoa, quando a gente tem o ódio, a raiva, é a mesma coisa para o nosso corpo, para o nosso cérebro, é a mesma forma. Você está criando dentro de você mesmo um rinoceronte. E o pior de tudo é que ele cresce. Ele vai crescendo, você vai alimentando ele. E lugar de animal lá fora. Deixa ele fora, deixa o perdão fora de você. O ódio, né? A raiva. Deixa o perdão tomar conta de você. Porque é como se você se libertasse completamente. Você sai de um cárcere inimaginável. E a gente às vezes pensa, mas eu não tenho muita coisa para perdoar. Mas quando você começa a mexer, quando você começa a ter a percepção, você começa a ver o tanto de coisa que a gente tem que perdoar e o tanto de pessoas que a gente tem que perdoar. E muitas vezes são essas pessoas mais próximas mesmo. É pai, é mãe, é irmão. Porque porque a gente tem uma expectativa com as pessoas que a gente ama, que a gente convive. A gente acaba tendo expectativa. Então,
são as pessoas que a gente realmente tem que pensar em perdoar. Porque se a gente não gerasse expectativa, não ia ter significado perdoar ou não, né? Mas a gente tem expectativa com essas pessoas. E às vezes traz frustração. E aí existe esse bloqueio lá no cérebro, no nosso coração, que está interligado. E é onde você tem que trabalhar isso, liberar, deixar a energia fluir, deixar o sentimento fluir. Existe ali, a gente toma banho todo dia, né? Existe a limpeza também do emocional. Como que a gente faz essa limpeza do emocional? Fazendo essa autoanálise, buscando isso. O que eu tenho que melhorar? O que eu posso perdoar? Quem que fez isso? O que eu posso fazer? Por que está me prendendo? Vou falar uma coisa. Quais são as pessoas que têm necessidade de aprovação? As pessoas que têm esse bloqueio de necessidade de aprovação, precisa da aprovação de todos, normalmente tem dificuldade de perdoar. Se a gente tem dificuldade, se você é uma pessoa que tem aquela dificuldade, eu preciso agradar todo mundo, provavelmente você está perdendo o perdão que você não sofre. Essa necessidade de aprovação está totalmente ligada a esse bloqueio do perdão. E a pessoa que tem dificuldade de perdoar é uma pessoa normalmente que se cobra muito e que cobra muito do outro. E normalmente tem uma outra questão também, o perfeccionismo. Mas o que é interessante? Tudo isso é trabalhável. Tudo isso é uma percepção e uma decisão. O que é melhor de tudo, né? E essa pessoa também, que tem dificuldade em perdoar, tem o bloqueio de autoimagem. Aquela pessoa que é muito tímida, que tem dificuldade de falar, que tem dificuldade de se expressar, ela tem o perdão bloqueado aí. Tudo isso a gente pode e deve ressignificar, trabalhar isso daí. Qual é o maior exemplo que a gente tem de perdão? Exatamente. Você vê Cristo, ele, primeiro, né, os discípulos. Pedro negou ele 3 vezes. Ele perdoou. Depois, o Judas. Judas denunciou, ele falou onde ele estava, né? Ele perdoou. Depois ele na cruz, depois de sofrer tanto fisicamente, sofrer emocionalmente, sofrer de todas as formas, ele lá faltando oxigênio, sentindo dor, porque ele sentiu muita dor, em todos os sentidos. Ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aquilo para ele, nossa, com certeza ele se libertou. Porque você imagina você levar para a sua vida esse rancor, essa falta de perdão. Quanto que é difícil. Quanto que você está carregando aí de peso nas costas? Quantas pessoas você está carregando aí nas suas costas? Quantas pessoas estão presas aí em você? Se a gente está falando de encarnado, que dirá da gente falar desencarnado? Quantas pessoas nós estamos? E Cristo, naquele momento, ele se libertou completamente. Ele ficou leve. Ele não levou algo que é do outro. Isso é um verdadeiro controle emocional.
E é esse exemplo que a gente tem que trazer para as nossas vidas. O exemplo de Cristo. Foi, aliás, o maior exemplo que a gente teve de perdão. E quando a gente consegue isso, gente, é algo assim realmente inexplicável. Quando você tem a percepção que você precisa perdoar e você solta o perdão, você se liberta. E você realmente passa por um outro nível, um outro estágio. Eu quero que você, nesse momento, procure uma reflexão. O que você tem guardado aí na sua cabeça, no seu coração? Alguém que falou alguma coisa para você? Alguma coisa que você guarda? Às vezes a gente que cria na nossa cabeça algumas coisas. A falta de perdão, a culpa. A culpa a gente cria. O que você tem de culpa? Faça esse momento de reflexão aí. Por que é importante, gente, a gente está sempre fazendo essa conexão? Porque a gente só escutar não adianta, não vai mudar nada na gente. Mas quando a gente coloca em prática, quando a gente coloca a nossa abertura para ter a percepção e a ação para melhorar, isso sim faz a diferença. Então, feche os olhos, respira, oxigena o cérebro e procura buscar na sua mente se existe alguém, se existe uma situação na sua vida que é necessário o perdão. Quando a gente tem a percepção que a gente não muda o outro, a única pessoa que a gente é capaz de mudar somos nós mesmos. E aí, quando a gente percebe isso, a gente tira a expectativa do outro e começa a olhar para a gente. Quando a gente aponta o dedo para o outro, a gente aponta 3 para a gente. Então, é importante a gente pensar nisso. Então, olha para você. Olha para você. O que você pode melhorar? Aonde que está o seu erro? Por que você, muitas vezes, a gente, olha, aconteceu uma determinada situação na minha vida, mas por que você abriu a brecha, a abertura para isso acontecer? O que você fez que você abriu essa abertura? Foi a ansiedade? Foi o medo? Foi a tristeza? Quando a gente entende isso, essa questão do perdão, de desbloquear, você já passa para um novo nível. Você já começa a saltar. Tem uma questão também que é super importante, estudando, né, sobre essa questão da psicologia, sobre o cérebro. A gente tem que treinar o nosso cérebro a ver
as coisas boas das pessoas. Uma pessoa que só vê o erro do outro, ela não vai lidar bem com pessoas, ela vai lidar bem com máquinas. E a gente vive com pessoas, nós somos seres sociáveis. E aí tem até um input, né? Que você tem que elogiar 6 vezes para corrigir a 7ª. E quando você realmente elogia, a pessoa já fica muito mais aberta. Porque às vezes a correção, o que você vai colocar de correção, vai te mudar tudo na sua vida. Mas quando você começa apontando o dedo, a pessoa já se fecha. E já não quer mais saber de nada. Agora, quando você realmente elogia, você começa elogiando e isso é treino, porque é fácil a gente começar a ver só o erro do outro, né? Muito fácil. E aí a gente tem que começar a enxergar as qualidades. E de acordo com os psicólogos, toda emoção não trabalhada, ela vai te gerar doenças, vai te gerar problemas, vai te prejudicar, vai tirar a sua paz, prejudica o seu sono, todo sentimento negativo que a gente tem. Então, a gente tem que observar essa questão de fazer a nossa limpeza emocional, observar o que a gente pensa, vai mudar tudo. Porque a partir do momento que você muda o que você pensa, o que você vai atrair? Se você pensa coisas boas, você vai atrair coisas boas, você vai atrair espíritos bons. Se você pensa coisas ruins, ao contrário também vai acontecer. Então, por isso que é uma escolha, por isso que é uma decisão. Internamente você já pode falar, eu escolho hoje, para mim, o perdão. Perdão para mim mesmo e perdão para o outro. Já fala internamente aí para você. Vou ler aqui o que Chico Xavier falava sobre o perdão. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados. Trazemos também as nossas. Chico Xavier, para mim, foi uma grande referência, né? E olha o que ele falava: perdoa agora, hoje e amanhã. E o perdão, além de fazer bem para a alma, o ato de perdoar te tira de sentimentos negativos, né? Ainda de Chico Xavier. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Olha, se você aprende a perdoar, tudo fica mais fácil para você, o resto da sua vida. Mas é um aprendizado, é um caminho. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar as ofensas é mostrar que já se tornou melhor. Isso o Chico Xavier falou. A coragem do amor cria a bênção do perdão. Quando a gente perdoa, a gente libera a pessoa. Quando a gente não perdoa, a gente carrega aquela pessoa. Tem gente que está carregando, literalmente, milhares de pessoas. Tem aí um cárcere mesmo nas costas.
E todos nós temos. Aí a gente só tem que liberar. Libera um, libera outro e vai liberando. Vamos liberar. Quem, quem não perdoa, vive, não sabe o que faz. Então a gente tem que tomar consciência do que a gente faz. E a questão, vocês, olha só, a desculpa e o perdão. Qual a diferença de desculpa para perdão? Sempre. Eu tô fazendo na hora, mas isso aí não perdoa realmente. Esquece. É. E a própria palavra já fala. Por exemplo, desculpa, desculpa, é tirar a culpa. Eu te desculpo por isso. Aí você pergunta, você me desculpa por isso? Você tira minha culpa por isso? E o perdão é, você entende que você tem culpa e você pede o perdão para aquela pessoa. E aí você vê o que você pode melhorar. Onde coloca aqui no mundo? Tá no mundo também. Então, até mesmo, e o poder da palavra é muito grande. Então, a forma como a gente fala é importante também. Quando a gente fala, me desculpa, a gente tem que, me perdoa. Porque aí você entende que você tem culpa e você vai fazer diferente daqui para frente. Quando você fala só desculpa, você vai mudar agora aqui e acabou. Depois você pode repetir. Tira minha culpa agora, depois pode ser que eu fale de novo, faça de novo, enfim. Porque o ato de pedir perdão também é muito nobre. O ato de pedir perdão e o ato de perdoar é um dos sentimentos mais nobres que existem. E Jesus foi verdadeiro exemplo em relação a isso. Tem ah, algumas frases aqui também que eu acho super interessante. Quando a gente entende, né, que sempre o que o outro faz é o melhor que ele pode dar. Aquele momento, aquela situação que você passou, que por algum motivo te magoou, te feriu, foi o melhor que aquela pessoa pôde fazer. Mesmo que aquela pessoa faça mal para você, aquilo foi o melhor que aquela pessoa pôde fazer naquele momento. Você começa a liberar o perdão, tirar essa coisa que te prende e que te mata a cada dia. Quando a gente não perdoa, essa falta de perdão vai te consumindo a cada dia e vai adoecendo. Porque é assim que as doenças vêm. O câncer, diabetes, pressão arterial alta. As doenças, elas surgem através das emoções não trabalhadas, não direcionadas. E aí, como é que vocês estão? Hã? Pensativos. Essa questão do perdão é muito, porque às vezes tem pessoas que não têm consciência daquilo que fez, mano. Acha que fez e está correto. Então, assim, eu acho que o primeiro passo da gente é entender que a gente errou. Primeira coisa. O primeiro passo para perdoar ou para pedir o perdão é isso. Né? Entender, ter a consciência de que você errou. Mas tem gente que não tem essa consciência. Não tem. E aí é onde porque a gente só trabalha a gente mesmo. É. O outro a gente nem, assim, talvez, às vezes, você mudando, você atinge aquela pessoa também começa a repensar. Porque quando você muda, seu ambiente, tudo à sua volta também muda. Mas a gente não tem como a gente cobrar do outro isso, esse reconhecimento. Mas a gente pode
Se a gente coloca esse drive mental, ele não sabe o que faz, como Jesus falou, pronto. Um dos maiores problemas também é a questão do ego, né? O nosso ego atrapalha muito na parte de perdão. O Wagner falou na última vez que a gente conversou que o antigo ele nem deixava ser atingido pelas ofensas, assim ele não precisava ter que perdoar. Então acho que é mais fácil a gente não ser atingido pela ofensa do que a gente ter que perdoar depois. Exatamente. Porque o verdadeiro perdão você tem que, né, de acordo com o que o Wagner falou, você fala, você Nem precisa, lembra. nem precisa. É. que aconteceu. Agora, isso já é um nível excelente de evolução, né? É um nível que a gente tem que buscar, porque aquilo não atinge mais. Você não precisa perdoar porque aquilo não te atinge mais, aquela situação não vai mais te atingir. E isso é muito ligado no nosso ego, né? Porque É. se a gente tem um ego ferido, qualquer coisa que acontece, a gente fica chateado, se sente ofendido. Exatamente. E a gente tem três tipos de pessoas e de situações. A situação que você não perdoa de jeito nenhum, você fala, não vou perdoar. Que a gente vê muitos irmãos, né, que a gente atende aqui, não vou perdoar, eu vou me vingar. Vai viver infeliz. Existe aquelas pessoas que não, eu perdoo. Eu consigo perdoar. Ou eu estou conseguindo perdoar, que é um estágio um pouquinho melhor. Existem aquelas pessoas que não se ofendem mais por isso. Que não se importam mais. Tanto faz quanto tanto fez, porque aquilo não te atinge mais. Que é um nível ainda mais maior de elevação. Que é o que a gente busca, né? E a gente tem que estar muito preparado, porque assim, como a gente vive em expiação, qualquer tipo de coisa que aconteça, por exemplo, a gente não sabe o que é o verdadeiro perdão desse. Porque, por exemplo, se alguém mata a sua mãe, por exemplo, você vai conseguir perdoar aquela pessoa? Está acontecendo aqui, a gente não sabe o que é isso. É. E a gente só consegue, sim, que não aconteça, mas só vivendo. Porque tem até um vídeo, né? Que a gente, Wagner sempre mostra esse vídeo do pai que perdoou o assassino do filho. É muito forte. É muito forte isso. E quando você realmente perdoa, você deixa, você não carrega mais aquilo com você. Quando a gente entende isso, o perdão é muito mais benéfico para você mesmo do que propriamente para a pessoa. Assim, para você tem que entender, né? Como inteligência emocional, você entender que aquilo ali, muitas vezes, foi premeditado por Deus, já, né? Já está assim. Exatamente. Ó, perdoar os inimigos é pedir perdão a si mesmo. Chico falou. E olha que interessante essa frase também. Nós podemos mudar, nós não podemos mudar as nossas memórias, mas nós podemos mudar o sentido e o poder que ela tem sobre nós. David Seamonds que falou isso. Isso é muito forte também. Então, a gente pode mudar a memória que a gente tem. Por isso que é uma decisão. Uma outra reflexão. Aceitar não é difícil. Agora, errar é muito fácil. A gente tem que estar observando o tempo todo, a gente tem que estar se policiando o tempo todo. Não é verdade? O que mais, gente? O que vocês têm para falar sobre o perdão? Mais alguma coisa? Perdoar é divino. É forte. Gostei dessa frase. Perdoar é divino. E agora a gente tem que buscar essa divindade na gente, né? Mas eu acho que você falou, a partir do momento que a gente se perdoar,
É mais fácil perdoar o próximo. Mas mais a gente fácil. não consegue perdoar. Eu acho que trabalha com a gente. Não trabalho com a gente. É, O trabalho maior, todo trabalho tem que ser com a gente. não tem como você amar o próximo também, se você se amar. Não tem. É com a gente. É, A gente com a gente mesmo. exatamente. Exatamente. Por isso que a gente tem que olhar para a gente. Por isso aquela frase, antes eu pensava, eu tenho que cuidar do próximo para depois cuidar de mim. Não, não é. Você tem que cuidar de você primeiro. É igual a história do avião. Quando caem as massas, coloque a máscara depois você colocar no outro. É muito mais fácil você salvar o outro quando você está bem do que se você estiver perdido. Então, o trabalho que a gente tem que ter é olhar para a gente mesmo. E o melhor momento é o momento presente. É o momento atual. E o momento presente é o ideal para você mudar alguma coisa, para você perdoar. E o próprio nome já diz, é um verdadeiro presente. A gente pode viver naquele passado que nos faz mal, ou a gente pode mudar todo o nosso caminho aqui e agora. E é uma decisão. Eu mesma achava, não, tá tudo bem, tá tudo muito bem, tá tudo ótimo, tá tudo excelente. Mas assim, estava andando em um mesmo nível, eu não estava mudando. Quando eu comecei a realmente estudar sobre o Evangelho, estudar sobre o ser humano, estudar o coração, estudar o cérebro, eu falei, nossa, eu levei uma pancada que eu falei, meu Deus, tem algo aqui dentro que eu preciso perdoar, que me impede de realmente alcançar a felicidade. E aí, quando você faz isso, nossa, vira a chave, e você pode virar a chave muito rápido. Você entende, nossa, eu sou inteligente, eu posso virar essa chave em 24 horas, em 5 minutos, e acabou, eu vou virar, eu já virei, isso pode acontecer, e é agora. É como se realmente tirasse um fardo enorme. É como se você tirasse o rinoceronte da sua casa. É algo realmente assim, que a sua luz começa a brilhar de verdade. E todos nós estamos aqui para que essa luz brilhe. E quando a gente percebe que essa dor que te impedia, ela vai fazer com que você floresça e com que você auxilie outras pessoas, porque é isso que Deus quer. Deus quer que através das nossas dores, que a gente cure outras pessoas. É muito forte. É por isso que a importância do jovem começa cedo. Porque ele começa a se perdoar e a entender logo cedo, não deixa acumulando, porque quando você chega a se cuidar, você acumulou muita coisa. Então, assim, Cada vez a importância, igual o Guilherme está começando, está de tudo, não vai ser importante para ele, entendeu? Não, quanto mais cedo, melhor. Aquele que se exime da responsabilidade que eu perdão. E quanto mais cedo começar, mais cedo ele vai começar a entender o que é, né? Não vai acumular tanto para ele entender lá. Igual a parte falou, mas tem os nomes que tem que explicar daí, né? Tem, a gente mesmo tem lá em casa que é um velho. Mas ele precisa lidar com esse velho. Nossa Senhora, viu? Deus do céu. É difícil que a gente tem que dar a volta, tem que melhorar mais ainda. Mas é uma oportunidade para a gente melhorar. Porque nada vem por acaso, né, também. E Eu acho que ser mãe é um grande teste, em todos os sentidos. Em relação ao perdão, a se conhecer, a ter que estar bem, né? Você pode passar isso, você poder. É uma prova só muito grande ser mãe. é verdade. Eu digo que um dos grandes marcos da minha vida foi quando eu fui mãe. Eu mudei completamente. Eu tive que mudar e eu tive que estudar muito, porque meu filho mais velho, ele me provocava desde que nasceu. Eu tive que estudar, foi muito. Estudei tudo sem pensar.
E o que mais me ajudou foi a espiritualidade. Nossa, foi fantástico. Mas é uma oportunidade de crescimento. É muito bom. Mas essa percepção, essa questão do... E, assim, quando você consegue entender, quando você começa a ver que você tem coisas para perdoar, e você realmente encontra o caminho e perdoa, é incrível. Porque é impressionante como o cérebro faz, como ele guarda, como ele armazena aquilo ali. Só que ele armazena e não deixa a energia fluir, você não consegue passar para um próximo nível. E aí é onde a gente entra essa inteligência emocional, essa inteligência espiritual, que reflete completamente no nosso corpo, porque está tudo interligado. E você realmente consegue respirar e passar para um próximo nível, passar a melhorar. E o momento é agora. Então, esse momento que a gente teve, reflita hoje, vai para sua casa. Quando você for dormir, reflita. O que foi que você passou desde a sua gestação até agora? O que você pode perdoar? O que você pode ressignificar? E você pode fazer isso assim, ó. Tem gente que vai demorar mais, tem gente que não, mas isso, se você entende, você compreende, você pode fazer isso rapidamente. Eu digo isso porque foi uma experiência que eu passei. Agora, recente. E é maravilhoso quando a gente realmente consegue isso. E vocês aí, tudo certo? Tudo bom. Vamos lá, então. Vamos finalizar. Vamos fechar os nossos olhos. Acalmar a nossa mente, acalmar o nosso corpo. Sentir essa paz. Sentir esse amor. Esse sentimento de perdão que nos liberta, que deixa a nossa luz verdadeiramente brilhar. Porque todos nós estamos aqui para brilharmos, para sermos felizes, porque somos imagem e semelhança do Criador. Já somos perfeitos e não precisamos da aprovação de ninguém, porque Deus já nos criou na perfeição. Somos seus filhos. Muitas vezes temos que cavar dentro do nosso coração todos esses sentimentos. Mas quando a gente se propõe, quando a gente se abre para isso, isso acontece. E nessa noite vamos nos permitirmos encontrar o amor, encontrar a fé, encontrar o perdão. Todos esses sentimentos que estão alinhados e que nos permite evoluirmos. Que cada um sinta uma luz envolvendo e fortalecendo esses sentimentos. O amor, a fé e o perdão. E que nós possamos transmitir para aqueles que estão à nossa volta, para o mundo que hoje está tão necessitado. Agradecemos a presença de cada um aqui.
Agradecemos a presença dos nossos irmãos, dos nossos guias. E assim pedimos a permissão para finalizarmos esse bate-papo, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Assim.